O dia que nós quase desistimos da nossa loja, da Afrodite, que é a nossa loja de perfumaria e cosméticos. Acho que chegou a hora da gente esclarecer isso aqui, né? Eu acho que não tem muito tempo, né? não tem muito tempo e eu acho que quase ninguém sabe disso, né? Quase ninguém. Eu não me lembro nem de ter comentado isso com alguém. Quase ninguém. Pois é, são pouquíssimas pessoas. Então, bora contar pro pessoal o que aconteceu. E foi realmente muito recente isso, tá? Tem coisa de meses, né? 3 meses, 4 meses. Mais ou menos uns 4 meses que nós quase desistimos. Eu lembro que nessa época a gente chegou no nosso limite, né? A gente tava num estresse absurdo. O Kenderson ele ainda era CLT. E aí acumulava toda aquela tensão que ele tinha lá no trabalho dele, que ele tinha com as coisas da loja aqui também. A Gelac ainda não existia, então ainda era só a Afrodite, né, que a gente tinha de loja. E foi no dia que a gente pensou em desistir que apareceu a oportunidade da Gelac praticamente. Né? Exatamente. E aí a gente tinha chegado no nosso limite. A gente achou que era o nosso limite, né? E tinha uma tensão no ar, né? Tinha. Quem olhava pra nós dois parecia que a gente tava até brigado. Porque a gente tava tão nervoso, tão aflito, que não tinha nem assunto, né? E como que essa parte de energia puxa para outras coisas, né? Porque a gente tava assim, o clima tava pesado e as vendas da loja já tinham parado de sair, o caixa já tava começando a ficar apertado. E foi até por isso que a gente tava, né, pensando em fechar, porque o caixa começou a apertar, a gente chegava boleto, a gente não tinha feito vendas o suficiente para conseguir pelo menos pagar o boleto, e aí tava virando uma bola de neve, aquela aflição. E tudo que a gente pensava era não tenho dinheiro. E só foi atraindo ainda mais a falta de dinheiro. Atraía mais falta de dinheiro. Até que chegou o dia que ele mesmo falou, vamos parar de pensar que a gente não tem dinheiro. A gente tentava ignorar o problema. Exatamente. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei na Nathalie e falei com ela. A gente tava nem conversando, né? A gente tava calado pensando, né, no que a gente poderia fazer. E eu simplesmente falei pra ela, ó, a solução pra gente vai ter que ser fechar a loja, porque tentar de novo depois, lá na frente, e voltar a trabalhar pro CLT. Eu lembro que a Nathalie chegou até a fazer entrevista para poder trabalhar em outra empresa, porque a gente já tinha cogitado a possibilidade de fechar a loja e trabalhar. Só que os planos de Deus não era esse, porque a gente foi fazer entrevista, ela foi fazer entrevista no caso, e o pessoal da empresa até gostou dela. Só que o pessoal falou, praticamente quase que falou, né? Que você é boa demais pra gente. E acabou que não deu certo. Aí depois disso daí, a gente ficou mais uns 15 dias ali conversando, tentando achar a solução, nada de dar certo, né? E o problema não era a loja. O problema era a gente, a forma que a gente estava tentando tocar o negócio ali, Exatamente. Né? E foi a partir disso que a gente começou a entender o problema era o nosso fluxo de caixa, um dos problemas, né? Mas esse era o principal. Mas realmente o problema não era a venda, não era a loja, né? Era a gente que não estava sabendo gerir o negócio. Não tinha gestão nenhuma, né? E foi quando a gente sentou, puxou relatório financeiro, relatório de vendas, a gente viu que a gente não tinha produto no estoque. Um dos principais produtos que a gente vendia, que era a nossa curva A gente não tinha no estoque para vender, então realmente não ia ter venda. E a gente viu que a gente estava com muito gasto desnecessário, né? Isso daí come o caixa. E a gente não tinha o produto para vender, que era o principal, e a gente não tinha o dinheiro para comprar ele. Exatamente. Então a gente ficou estagnado, né? Porque são os nossos principais produtos. Se a gente não tem ele, a gente não vende. Se a gente não vende, a gente não tem dinheiro em caixa. E aí tava nesse looping. A gente não tinha o que fazer, não sabia o que fazer. Só que o que a gente tem pra gente, que a gente, desde quando a gente se conhece, né? A gente nunca gostou de falar nossos problemas pros outros. Aquele ditado, né? Não sangre no tanque de tubarões. Então a gente nunca falou disso pras pessoas. A gente não gosta de ficar falando dos problemas. Igual tem muita gente que a gente conhece, que a gente fala oi, a pessoa já dispara a falar os problemas dela, tudo pra gente, sem a gente nem querer saber. Então o pessoal não tá querendo saber de seus problemas. Ele só vai ouvir e sair falar mal depois. Mas o que ajudou a gente foi justamente isso, porque quando a gente chegou para encontrar uma das soluções, né,
a gente foi conversar com uma pessoa e a gente, hora nenhuma, transpareceu que a gente estava passando por dificuldades na loja. A pessoa ali, a gente passou confiança para a pessoa acreditou na gente e no nosso projeto e decidiu se juntar à causa, né? Sim. Ela investiu na gente também, graças a Deus está dando muito certo e tudo mais. Mas imagina só se a gente tivesse chegado lá contando historinha triste, falando que a gente estava precisando. Que a gente não conseguia. Que a gente não conseguia tocar o negócio, que a gente precisava da pessoa e tudo mais. A pessoa ia simplesmente falar, não, se eles não estão dando conta sozinhos, eu não vou entrar nessa barca furada. Então, isso daí é aquela questão do mindset, né? Sim, e foi até disso daí também que surgiu a oportunidade da segunda loja, a Gelac. Da Gelac. Foi justamente quando a gente estava pensando em desistir de uma, fechar uma, chegou a proposta do pessoal ver que a gente estava dando conta de gerir outra loja, né? Mais uma loja, a gente falou, não, se o pessoal está acreditando na gente, então a gente tem capacidade de fazer isso. Exatamente. A gente viu que quem estava acreditando na gente era gente que já estava no nível acima do nosso. É o nível que a gente quer chegar. A gente quer chegar. E aí a gente chegou a essa conclusão, né? Não, se realmente tem alguém que tá acima do nível que nós estamos e tá confiando na gente, é porque tá enxergando alguma coisa ali. Então, bora lá. Então é aquela coisa, né? A gente não mudou o cenário da loja de um dia pro outro. O que mudou foi a nossa forma de enxergar as coisas e ver por outro lado, né? Mudar literalmente o nosso comportamento. A gente tava, numa semana a gente tava para baixo, a gente estava pensando só em dívida, conta para pagar, vender. No outro dia a gente já estava com outro astral, né? Na outra semana praticamente, a gente já tinha mudado, a gente chegou num nível tipo assim, a gente não precisa do dinheiro, vamos tocar aqui do jeito que vai tocar e se vamos vender, levando. Tá bom. A gente chegou nesse nível e a partir daí que a gente começou a mudar o nosso comportamento e literalmente a nossa mentalidade, que a gente conseguiu o investimento de outras pessoas na gente também, a gente conseguiu uma sociedade boa, bacana, e as pessoas passaram, a empresa grande acreditou na gente, né, que foi a Gelac. Sim, e tudo nesse pouco tempo, né, a gente conseguiu pessoas para investir, a gente conseguiu reformar a loja, conseguimos reestruturar nosso estoque e abrimos uma outra loja. Isso tudo em 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio. Tudo muito rápido. E essa é a nossa dica para o pessoal que está assistindo, né? Principalmente quem está começando, porque vai ter muitas dificuldades, a questão de como você enxerga as coisas e a sua mentalidade que vai tocar o seu negócio. E também é o que nós falamos, né? Não ficar contando os problemas para todo mundo, não deixar isso transparecer para outras pessoas, porque vai ter dificuldade, boletos vão atrasar, você não vai saber o que você vai fazer. Num dia tem R$2.000 na conta, no outro dia tem 15 centavos. Aí na sexta-feira vai ter R$10.000 na conta de novo. Então, querendo ou não, para quem está começando e não tem um caixa que suporte a operação, é montanha-russa. Aí você tem que trabalhar para nivelar essa montanha e deixar ela mais estável, mais estável, né? Para não oscilar tanto, o pico tá lá em cima, depois abaixa muito. E é justamente nessa fase que a gente tem que fortalecer nossa mentalidade mesmo, né? Ver por perspectivas diferentes, criar uma casca, porque é difícil, dá vontade de desistir. E se não tivesse virado o jogo pra gente de uma forma tão rápida, talvez hoje esse vídeo aqui nem estaria existindo, né? Porque a gente teria desistido. E outra dica também é que ninguém vai acreditar no seu sonho, né? Exatamente. Se você mesmo não acreditar, as dificuldades vai fazer você mesmo duvidar de você e do seu negócio, que foi o que aconteceu com a gente. Será que vai dar certo? Será que é isso daqui? Então, as dificuldades vai te testar. E você passando por essas dificuldades é que o negócio começa a andar, né? E não fica se lamentando pros outros, porque ninguém quer saber de história triste. História triste todo mundo tem. Todo mundo tem. Então não adianta você chegar no ouvido de uma outra pessoa, ficar chorando, falando que não tá vendendo, que não vai dar conta, que tem boletos para pagar e não tem dinheiro, que não tá fazendo venda. Não adianta, isso daí não vai fazer você atrair mais clientes, não vai fazer você fazer vendas, não vai fazer entrar dinheiro na sua conta. Então é jogar essa energia ruim pra lá e botar a mão na massa pra trabalhar. Na verdade, tem que procurar as pessoas certas pra reclamar, né? Exatamente. Quem vai te dar conselho. Exatamente. E quem vai te colocar no caminho certo. Não é ser igual a gente empreende. Só pessoas da nossa família que empreende tem, acho que umas 2 só, né? E olhe lá. E olhe lá.
Só que a gente, imagina, a gente chega numa pessoa que a pessoa tem a mentalidade de CLT, de concurseiro, vou reclamar com essa pessoa? Não, a gente foi na pessoa que ela é até concursada, né? Mas ela empreende, ela tem um empreendimento e a gente não fazia ideia que ela tinha essa mentalidade, mas a gente sentou com ela e conversou, que ela deu um direcionamento pra gente, né? E tudo tá fluindo agora, Graças a Deus. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilha com quem também está empreendendo. bora lá. Tomara que tenha gravado. Tomara que tenha gravado.